Muito bem-vindas, minhas caras alunas e meus caros alunos, à nossa sexta aula da nossa disciplina aqui de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021. Hoje nós vamos falar sobre método dos elementos finitos e TMD. No caso do método dos elementos finitos, nós vamos falar basicamente de treliças e de vigas. E TMD é um dispositivo que a gente instala na nossa estrutura para poder mitigar as vibrações, diminuir as vibrações. Então tem um exemplozinho aí. Agradeço mais uma vez o Jean, que está com a gente aí, que ele carimpou lá na internet até um videozinho bem legal para a gente entender um pouco melhor o que é o TMD. Além de ter nos ajudado aí ao longo de todo o curso no desenvolvimento aí das apresentações, animações, dos nossos slides. Okay? Obrigado aí ao Jean e obrigado a todos vocês que estão aí sempre prestigiando o nosso curso. Bem, eu vou compartilhar minha tela e vou iniciar a apresentação e ao longo da apresentação eu vou comentando pontos que eu penso ser aí mais relevante para o nosso aprendizado, aí, para o nosso desenvolvimento da nossa disciplina. Então, essa é a semana 10 do nosso curso, mas é a nossa sexta aula, é a nossa última aula teórica. A partir daqui agora nós temos o seminário, a P2 e também a substitutiva. Okay? E eventuais reposições que eu creio que não vão ser necessárias, mas se for necessário, em função de alguma coisa que possa acontecer aí, alguma dúvida específica, a gente tem sim mais uma semana onde nós podemos fazer reposições ou complementações em relação aos assuntos do nosso curso. Essa é a nossa disciplina de vibrações, esse é o nosso terceiro quadrimestre suplementar de 2021. Hoje nós vamos falar sobre método dos elementos finitos e isoladores de vibração. Isoladores de vibração, nós temos dois tipos que a gente vai falar aqui de forma um pouco sucinta, porque o assunto é bem amplo, dá muito pano para manga isso daqui, mas esse primeiro é o Tunneled Mass Damper, que é um mitigador de vibração através de massa sintonizada, e o ID, que é o Impact Damper, que a gente coloca uma bolinha dentro da estrutura, dentro de um orifício, essa bolinha começa a se chocar contra a parede desse orifício, e com isso ele dissipa energia. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufbc.edu.br. E vamos em frente. Primeiro vamos falar sobre o método dos elementos finitos. Vamos pegar uma trelicinha, essa treliça composta de 5 barras, só que observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 barras. Mas esse apoio ele é fixo, então ele não permite deslocamento nem na horizontal nem na vertical. Esse outro apoio também é fixo, da mesma forma não permite deslocamentos na horizontal e vertical. Esse também é fixo, não permite deslocamento na horizontal e vertical. Esse apoio permite deslocamento horizontal, mas não permite deslocamento vertical. E esse apoio permite um deslocamento horizontal e não permite um deslocamento vertical. Em resumo, nós temos 2 graus de liberdade nessa estrutura. Apesar dela ter 5 barras, nós temos apenas 2 graus de liberdade nessa estrutura. O que caracteriza uma treliça? Uma treliça é caracterizada por um elemento estrutural que ele trabalha basicamente a forças axiais, ou de tração ou de compressão. Então, um elemento de treliça, então, primeiro, as cargas são aplicadas nos nós. Então, essa é a primeira característica da treliça. Eu aplico carga aqui no meio da barra, não é comum para a definição de treliça tradicional, não é comum a gente aplicar carga aqui no meio da barra. Mas, por exemplo, o peso próprio está distribuído ao longo do comprimento da barra. Sim, o peso próprio está distribuído ao longo do comprimento da barra. Mas vamos falar da treliça tradicional, da forma como nós vamos falar hoje, vamos colocar na aula de hoje. Bem, primeiro, as cargas são aplicadas nos nós. Todos os nós são rotulados. Com isso, a gente tem que essas treliças vão trabalhar basicamente a forças axiais, como eu falei, ou de tração ou de compressão. Então, primeira parte da nossa aula, vamos calcular as frequências e modos de vibração livres não amortecidos dessa treliça. Então, ela tem 2 graus de liberdade, nós vamos achar, então, 2 frequências naturais de vibração e 2 modos de vibração. A seção transversal dessa treliça, ela é quadrada, de 50 milímetros por 50 milímetros. O material possui um modo de elasticidade de 3 gigapascal e uma massa específica de 3.000 quilos por metro cúbico. Então, esse é um material adotado aí, um compósito que nós pescamos aí.
e vamos partir para trabalhar em cima desses dados. Então, o que é um elemento de treliça? Um elemento de barra de treliça. Então, vamos lá. Nós temos uma treliça plana, ela está no plano XY, ela possui um certo comprimento L, possui uma seção transversal, que nós já falamos ali, que ela é quadrada, possui uma densidade e possui um módulo de elasticidade. Então, nós temos, quando nós estamos falando de estruturas, nós temos propriedades geométricas. Qual que é a geometria? Se eu estou analisando a estrutura, eu preciso saber como é que é a minha estrutura. Preciso saber o comprimento da barra, eu preciso saber qual é a seção transversal dela. Então, essa é a questão geométrica. Tem outras questões físicas, geométricas. Os nós são rotulados? No caso da treliça, sim, o nó é rotulado. Ele não consegue absorver momento aqui. Ele está sempre livre, né? E as cargas são aplicadas nos nós da treliça. Consequentemente, como eu já falei, essa treliça vai trabalhar basicamente a força axial, ou de compressão ou de tração, certo? Então, como é que nós vamos descrever o movimento dessa treliça no plano? Nós vamos pegar, para cada um dos nós dela, os graus de liberdade. Então, esse nó ele pode deslocar horizontalmente e verticalmente, através dos graus de liberdade Q1 e Q2. Esse outro nó, ele pode também se deslocar horizontalmente e verticalmente, através dos graus de liberdade Q3 e Q4. Lá no livrinho lá meu do Professor Brasil, no livrinho, que é um baita livro, né? Lá tem no final, eu coloquei lá no site, um resuminho do método dos elementos finitos, mas tem muito material de elementos finitos de treliça por aí. Se você digitar lá no Google, método dos elementos finitos, treliça plana, vocês vão ter aí uma infinidade de materiais, alguns muito bons, outros mais profundos e tal. Mas o objetivo do nosso curso, como é um curso introdutório de vibrações, nós queremos falar aqui mais, na real, o beabá, mostrar um pouco o que é o método dos elementos finitos e como é que nós podemos aplicar ele no caso de treliças planas para ver a análise de vibrações. Então, em resumo, os graus de liberdade dela são 4 graus de liberdade dessa barra, Q1, Q2, Q3 e Q4. O que é uma matriz de rigidez? A matriz de rigidez é a matriz das forças elásticas. No caso de uma treliça, ela é dada por essa expressão EA sobre L, e aqui onde aparece CC é cosseno de alfa ao quadrado. O que é alfa? Alfa é o ângulo aqui de inclinação dessa barra. A treliça ela começa num nó, que é chamado de nó inicial. Essa barra de treliça começa no nó inicial e termina no nó final. E esse ângulo aqui, que essa barra está fazendo com a horizontal, é o nosso ângulo alfa. Então, nós temos o seno desse ângulo e temos o cosseno desse ângulo. Quando eu ponho CC aqui, eu estou colocando cosseno ao quadrado. Quando eu coloco CS, é cosseno vezes seno. Aqui, de novo, menos cosseno ao quadrado, menos cosseno vezes seno, e assim por diante. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de novo. E essa barra, essa matriz de rigidez aqui da barra, ela é simétrica. Ou seja, o que eu tenho acima da diagonal principal, de forma simétrica, eu tenho abaixo da diagonal principal. Só recapitulando, E é o módulo de elasticidade da barra, do material da barra. A é a área da seção transversal, que a gente já viu ali que ela é quadrada. E L é o comprimento dessa barra. E aqui, o Cs e o S depende apenas da inclinação da nossa barra de treliça. A matriz de massa do elemento, ela é dada por essa expressão aqui, Ela é simétrica também. Rho é a densidade, A é a área da seção transversal, L é o comprimento, dividido aqui por 6 vezes esses números. Observe que Rho AL é a massa da minha barra. A é a área da seção transversal, vezes o comprimento vai dar o volume. O volume vezes a densidade vai me dar a massa. Então, observe que aqui fora nós temos a massa dividido por 6 vezes esse tanto de número aqui. Então, essa é a cara da matriz de massa da nossa barra de treliça plana. Tá, então vamos calcular, então, aplicando aquelas expressões lá, aqui vem o EA sobre L, e aqui vem cosseno, que deu uma mexida aqui e tal. Cosseno é um número entre 0 e 1, aqui está aparecendo 9, 16 e tal. Então, já foi dando uma mexida aqui, porque o cosseno, observe que agora nós temos que essa barra, aqui, a barra 1, ela tem um desenvolvimento horizontal de 3, um desenvolvimento vertical de 4, então o comprimento dela vale 5, triângulo de Pitágoras, 3, 4 e 5. Então, o cosseno desse ângulo alfa aqui, da barra 1, quanto que ele vale?
cateto adjacente, que é 3, dividido pelo comprimento da barra, que é 5. Então, está aqui, ó, cosseno, 3/5. Quanto que é o seno? Cateto oposto, 4, dividido pelo comprimento da barra, 4/5. Está aqui, ó. Então, a gente já pegou um probleminha bem, com a geometria bem característica, para que a gente possa facilitar nossas contas. Bem, de qualquer forma, aplicando as fórmulas lá, que a gente já colocou aqui atrás, para rigidez e para massa, a gente consegue calcular aqui. Ó. Observe que a barra 1 e a barra 3, elas possuem a mesma matriz de rigidez, porque o EA sobre L é o mesmo, e o ângulo aqui também é o mesmo. Então, ela possui a mesma matriz de rigidez. Assim como elas possuem a mesma matriz de massa. A massa é a mesma e o ângulo aqui também é o mesmo. Então, essas duas barras, 1 e 3, elas possuem a mesma matriz de rigidez e a mesma matriz de massa. Então, está aqui a matriz de rigidez e a matriz de massa das barras 1 e 3. Vamos repetir o mesmo raciocínio para as barras 2 e 4. Aqui, ó, barra 2 e barra 4. Elas são, a matriz de rigidez e de massa delas são idênticas. Então, está aqui, cálculo da matriz de rigidez, e aqui embaixo a matriz de massa. E, por último, a barra 5, que ela é horizontal. Ela está sozinha aqui, não tem nenhuma outra semelhante a ela. O ângulo dela com a horizontal é 0, porque se eu considerar que ela começa aqui e termina ali, o ângulo dela com a horizontal é 0. Cosseno de 0 vale 1 e seno de 0 vale 0. Então, toda vez que aparecer seno aqui, ó, o S vai zerar. Ok? Então, ó, o seno vale 0 e o cosseno vale 1. Está aqui a matriz de rigidez da barra 5 e a matriz de massa da barra 5. Como é que os graus de liberdade da barra da treliça se relacionam com o grau de liberdade da estrutura? Então, vamos voltar só um pouquinho aqui. Pode ser aqui. Ó. Observe que essa treliça, como eu falei, a estrutura como um todo, ela só possui 2 graus de liberdade. O 1, que é o deslocamento horizontal aqui desse nó, e o 2, que é o deslocamento horizontal desse nó. E cada barra da minha treliça possui 4 graus de liberdade. Só que alguns a gente diz que está restrito e outros a gente diz que está livre. Vamos lá? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui está a barra da treliça. Quais são os graus de liberdade da barra da treliça? Q1, Q2, Q3 e Q4. Quais são os graus de liberdade da minha estrutura? Esse apoio é fixo, então o deslocamento é 0, então é 0 e 0. Aqui na vertical também ele não deixa mexer, ele só deixa mexer na horizontal, que é o grau de liberdade, o 1. Então, observe, o Q1 e o Q2 estão relacionados com deslocamentos nulos. O Q4 está relacionado com deslocamento nulo. Apenas o Q3 que está relacionado com o grau de liberdade 1. E aquela planilhazinha, aquele arquivo que eu mostrei que está lá no site, ele explica como é que eu transformo agora a matriz de rigidez da barra na matriz de rigidez da estrutura. Aqui nós estamos explicando também, mas lá dá para vocês verem passo a passo como que é feito. Aqui a barra 2 agora. Os graus de liberdade Q1 e Q2, Q3 e Q4 da barra 2 se relacionam, ó, esse apoio aqui, Q1 e Q2 da barra 2, ele é nulo, é 0, então não tem deslocamento nenhum, ele está associado com deslocamento nulo. O Q4 está associado com deslocamento nulo, apenas o Q3 que está relacionado com o deslocamento U1 da minha estrutura. Vamos voltar de novo aqui, ó. U1, barra 1, barra 2. Barra 1, fixa aqui, deslocamento 0. Aqui nesse ponto, barra 1, o deslocamento horizontal dela é permitido, vertical, nada. Barra 2, deslocamento 0 aqui. Na vertical, não pode, horizontal, sim. Aqui, ó. Barra 1, 0, 0, deslocamento aqui. Q4 é 0, sobrou só deslocamento U1 aqui, que é igual ao Q3. Ou Q3 é igual a 1. Barra 2, mesmo raciocínio. Deslocamento nulo aqui nesse ponto. E aqui a gente tem também o deslocamento nulo na vertical, sobrou só o Q3 dela, que é igual ao 1. De novo, continuando com barras 3 e barras 4, o raciocínio é o mesmo. Se nós pegarmos a barra 3, todos esses deslocamentos dela são nulos, inclusive o Q1, Q2 e Q4, apenas o Q3 que vai coincidir com o deslocamento U2 da minha estrutura. Aqui, ó, se eu pegar a barra 3 e a barra 4, apenas o Q3 dela que vai coincidir com o deslocamento U2 da minha estrutura. Uma coisa são os deslocamentos da estrutura, o 1 e o 2. Outra coisa são os deslocamentos das barras de treliças, que é o Q1, Q2, Q3 e Q4.
Então tá aí de novo. E por último, a barra 5, onde nós temos aqui ó, o Q1, Q2, Q3 e Q4 da barra, que vai coincidir, ó, o Q1 coincide com o 1 da estrutura e o Q3 coincide com o 2 da estrutura. O Q4 e o Q2 são nulos, porque esses dois nós aqui, eles não são permitidos se deslocar na vertical, apenas na horizontal. A barra 1, o Q1 e o Q2 dela é 0, o Q3 bate com o 1 e o Q4 é 0. Aí continua Q2, mesma coisa. Q3, Q1 e Q2 é 0, o Q3 dela bate com o 2 e o Q4 é 0, mesma coisa com a barra 4. E por último, a única barra que liga os dois graus de liberdade da estrutura é essa barra aqui, ó, que é a barra 5, onde numa ponta dela o Q1 está batendo com o 1 e na outra ponta o Q3 está batendo com o 2. O resto é tudo nulo. Como eu falei, se vocês forem lá no site, vamos lá, eu coloquei esse arquivo aqui, ó, novo, vamos abrir só para vocês verem. Eu peguei, no caso, uma viga, mas a aplicação é a mesma. Como é que a gente relaciona os graus de liberdade dos elementos com os graus de liberdade da estrutura de uma forma passo a passo aqui, até a gente conseguir montar a matriz de rigidez e a matriz de massa. Okay? Então, tá aí. Bem, então, quando a gente faz essa relação, a minha estrutura, agora, ela tem 2 graus de liberdade, o 1 e o 2. Então, a minha matriz de rigidez da estrutura vai ser o quê? 2 por 2. Então, tá aqui, ó. Quando a gente juntou os graus de liberdade, lá, conforme a gente colocou naquelas tabelinhas e conforme está naquele arquivo, a gente conseguiu construir a matriz de rigidez da estrutura. Assim como a gente conseguiu construir a matriz de massa da minha estrutura. Como eu tenho 2 graus de liberdade da minha estrutura, o 1 e o 2, a matriz K e a matriz M são, então, 2 por 2 e são simétricas, não singular. O determinante delas não é nulo. Ok? Então tá aí, matriz de rigidez e matriz de massa. Como é que a gente calcula as frequências de vibração natural, ou as frequências naturais de vibração? A gente usa aquela expressão da equação característica, determinante de K menos ômega 2m igual a 0. Só que aí tem uma... facilitar as contas, a gente substitui por um lambda, esse ômega ao quadrado. Ou, às vezes, até um lambda vezes um número. No caso aqui, está substituindo o ômega ao quadrado por lambda vezes 10.000. Aí a equação fica um pouco mais... questões aí de facilitar um pouco a manipulação da equação, dessa equação aqui. Fazendo o determinante dela igual a 0, nós vamos ter uma equação de segundo grau. Por quê? Nós temos 2 graus de liberdade, vamos ter 2 frequências. Vamos ter 2 autovalores. Então, está aqui a equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, usando Bhaskara, por exemplo, a gente acha o lambda 1 e o lambda 2 e, consequentemente, o ômega 1 e o ômega 2. Observe que a primeira frequência de vibração natural da estrutura, a frequência fundamental, é em torno de 150 radianos por segundo. E a outra frequência é em torno de 330, aproximadamente, 332 aí, radianos por segundo, a segunda frequência de vibração natural da estrutura. Como é que eu acho os modos de vibração da minha estrutura? Eu volto com o valor de lambda, por exemplo, lambda 1, que valia 2,2737, então eu substituo aqui 2,2737, aí eu acho essa matriz aqui. E como essa matriz a gente impôs ali atrás, ó, a gente impôs que o determinante dela seja igual a 0, essa matriz, quando eu substituir o valor de lambda aqui, necessariamente ela é uma matriz singular. Ela sendo uma matriz singular, esse sistema possui infinitas soluções. Como eu já falei, uma solução seria φ1 e φ2 igual a 0, seria a solução trivial, mas não me interessa. φ1 e φ2 igual a 0, a estrutura está parada. Não me interessa essa, eu quero ver a estrutura vibrar, como eu falei, eu quero ver o trem pegar fogo. Então, quando eu substituo aqui lambda por 2,2737, eu vou achar o primeiro modo. E aí, como esse sistema tem infinitas soluções, eu suponho que esse primeiro número aqui em cima seja igual a 1, e eu calculo o número de baixo, que coincidentemente deu igual a 1 também. Eu escolho só uma das equações, ok? Eu faço aqui igual a 1, uso a primeira equação, a primeira linha ou a segunda linha, tanto faz, por praxe, normalmente eu pego a primeira linha. Então, substituo aqui igual a 1,
substituo o lambda 1 aqui e acho qual que é o valor do φ2, que no caso, coincidentemente, deu 1. Repito o mesmo processo agora para lambda 2. Lambda 2 vale 11,0154. Então, substituo aqui, 11,0154. Faço esse número igual a 1, pego só a primeira linha e acho esse outro número aqui. Deu, coincidentemente, menos 1. Então, estão aqui os primeiros modos. Os dois modos. 1 e 1 e 1 e menos 1. Como é que é a cara dele? Se eu colocar 1 no primeiro grau de liberdade e 1 no segundo, está mostrando que a minha estrutura vibra dessa forma. Vamos ver? Aqui, ó, a animaçãozinha que o Jean fez para nós aí. Ela vibrando no primeiro modo. 1 e 1. Se eu der um peteleco nessa estrutura e excitar esse primeiro modo, ele vai vibrar com aquela frequência lá, em torno de 150 radianos por segundo. Ou seja, vai ser uma vibração livre, não amortecida, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, aí a estrutura vai vibrar infinitamente. Eu dou um peteleco nela, ela vai vibrar com esses 150 radianos por segundo, infinitamente. O segundo modo, ele vale 1 no primeiro grau de liberdade e menos 1 no segundo grau de liberdade. Ela vai vibrar da seguinte forma. E ela vai vibrar em torno de 300 e poucos radianos por segundo, não é isso? Cadê? Tá aqui, ó. O primeiro modo era em torno de 150 e o segundo em torno de 330 radianos por segundo. Esse aqui. Se eu der um peteleco, der uma prensada nela, né, dar um telefone nela aí, nessa estrutura, ela vai ficar vibrando infinitamente, em torno aí de 300 e bordoada aí radianos por segundo, infinitamente. Por quê? A vibração livre não amortecida. Esse modo, coincidentemente, é chamado de modo simétrico. Esse outro modo anterior é chamado de sway. Tá, agora nós vamos aplicar uma força. Vamos pegar esse primeiro nó aqui, nós vamos aplicar uma força vibratória, harmônica, e nesse segundo nó também vamos aplicar uma força vibratória. Vamos ver qual vai ser o comportamento da estrutura. Ó, essa é a força. No primeiro nó, nós vamos aplicar 4.000 newtons vezes seno de 150T. Observe que 150 é aproximadamente a frequência de vibração natural daquela estrutura. Então, nós estamos excitando ela bem próximo à frequência de vibração natural da estrutura. Então, o que nós estamos forçando a acontecer aí? Praticamente uma ressonância. Está muito próximo, é 151, se eu não me engano, né? A primeira frequência. Aqui, ó, 150, se for arredondar, né, vai dar 151. E nós estamos aplicando lá 150. Então, no primeiro apoio, vai ser 4.000 a amplitude e eu estou aplicando um seno. No segundo apoio, é 8.000 a amplitude e eu estou aplicando um cosseno. Observe que, embora a amplitude nesse segundo grau de liberdade é o dobro dessa daqui, um é seno e outro é cosseno. Então, ó, o laranjinha, quando o laranjinha, que é o P2 aqui, a força 2, está no máximo, a força 2 é laranja, a força 1 é azul. Quando a laranjinha está no máximo, o azulzinho está passando pelo zero, ou seja, um é seno, outro é cosseno. Eles estão defasados de π sobre 2. Quando o azulzinho está no máximo, a laranjinha aqui está no zero. E assim por diante. Bem, então, nós temos a matriz de massa, temos a matriz de rigidez, e agora, para a gente achar a nossa matriz de amortecimento, nós vamos usar o método de Rayleigh. Por quê? Eu quero saber como é que essa estrutura vai se comportar vibrando. Eu já defini ali a força que está atuando, ó. As forças que estão atuando, são essas aqui. Conheço a matriz de massa, conheço a matriz de rigidez, está faltando eu achar o amortecimento. E no caso do amortecimento, nós vamos encontrar a matriz de amortecimento de Rayleigh, aquela que a gente já mostrou na aula passada, que é uma combinação dessas duas matrizes aqui. Vamos considerar que nos dois modos nós temos a mesma taxa de amortecimento, que é 5%. E a gente monta aquele sisteminha para achar as matrizes de Rayleigh. Então, aqui fica as taxas de amortecimento, que é 5%. Aqui entra a frequência do primeiro modo, aqui entra a frequência do segundo modo, e aqui os dois parâmetros de Rayleigh, que é o A0 e A1. Então, está aqui, ó, achamos o A0 igual a 10. Ó, observe, isso aqui é dado, 5%, a gente adota ou pesquisa para ver quanto que é a taxa de amortecimento da nossa estrutura. Aqui, a frequência do primeiro modo e do segundo modo é conhecido também. O que eu não conheço são esses dois fatores de Rayleigh. Resolvendo, então, eu acho o A0 e acho o A1. Com isso, a minha matriz de amortecimento vale A0 vezes a matriz de massa,
mais A1 vezes a matriz de rigidez. Por que esse método é bom? Observe que a gente já mostrou na aula passada que quando a gente está na base dos modos, no sistema de referência dos modos de vibração da estrutura, essa matriz é diagonal e essa é diagonal. Se eu faço a combinação linear dessas duas matrizes que são diagonais, consequentemente, a matriz C já vai ser automaticamente também diagonal na base dos autovetores ou na base dos modos de vibração. Okay? Então, está aqui a cara da nossa matriz de amortecimento. Aí, aplicamos aquela força. Então, vamos voltar mais um pouquinho. Aplicamos essa força, P1 e P2, um vetorzinho de força. Aqui está a matriz de massa, aqui está a matriz de rigidez e aqui está a matriz de amortecimento. Então, eu tenho todas as matrizes para poder resolver o meu sistema. Aqui, ó, por integração numérica, utilizando o método das diferenças finitas, já está lá no site também, como eu falei para vocês, eu já coloquei lá no nosso site o método das diferenças finitas. Então, está aqui, ó, método da diferença finita, vários graus de liberdade. Então, esse programinha já resolve aí até problema de família. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, usando esse método da diferença finita, aquele programinha, entramos lá com a matriz de massa, com a matriz de rigidez, com a matriz de amortecimento, com o vetor força, e a gente resolveu. Esse é o deslocamento da direção 1, o 1 ao longo do tempo. Observe que ele começa aqui no steady state, desculpa, no transiente, e aí ele vai aumentando até ele estabilizar lá na frente, em torno aí de 0,6 segundos. Observe que é muito rápido esses processos para ele estabilizar. Então, essa já é agora uma vibração forçada. Antes, quando eu dava um peteleco e deixava ela vibrar, era uma vibração livre, não amortecida. Agora, aqui, nós já temos uma vibração forçada. Por quê? Eu apliquei forças harmônicas lá. E coloquei amortecimento na minha estrutura. Então, é uma vibração forçada com amortecimento. Então, está aqui, ó, o grau de liberdade 1. O que está acontecendo com ele? Está dando amplitude aqui em torno de 4 centímetros, aproximadamente. Aqui o grau de liberdade 2, na direção 2. Por quê? Eu tenho um sistema com 2 graus de liberdade. Quando eu resolvo, eu acho meu vetor de deslocamento. A primeira componente do vetor de deslocamento vai me dar esse gráfico. A segunda componente do vetor de deslocamento vai dar esse outro gráfico. Também, o máximo lá na frente dá em torno de 4 centímetros. Vamos comparar os dois? Por integração numérica, os deslocamentos 1 e 2, está aqui, ó. Direção 1 e direção 2. O 1 e o 2. O 1 é o azulzinho, está aqui ele, e o 2 é o verdinho. Observe que ela vibra praticamente no primeiro modo. Observe que, se eu for... Vou tentar dar um zoom aqui para ver se a gente consegue enxergar um pouco melhor. Se eu olhar aqui em cima, ó, a diferença entre o azulzinho para o verdinho é muito pequena. Eles praticamente estão coincidindo. Então, significa que ela está vibrando praticamente em qual modo? No 1 ou no 2? Se os dois estão indo para o mesmo lado. No modo 1. Certo? Que é aquele modo onde a estrutura vai para o mesmo lado. Os dois graus de liberdade vão para o mesmo lado. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ela está vibrando praticamente nisso aqui. Por quê? Esse deslocamento da esquerda é praticamente o deslocamento da direita, com pequeníssima diferença. Aqui, ó, isso que nós estamos vendo, ó. O vetor de deslocamento daqui no comecinho, tudo bem, ele está meio doidão e tal, mas quando a gente vai lá para frente, para o steady state, para o estacionário, os dois deslocamentos praticamente coincidem. Embora a força que está atuando no nó 1, no grau de liberdade 1, é diferente em amplitude do grau de liberdade 2. E também em fase, né? Eles não estão em fase. Um é cosseno e outro é seno. Um vale 8.000 de amplitude, o outro vale 4.000. Mas mesmo assim, observe que como ela está vibrando praticamente no primeiro modo. Aqui a gente está mostrando, ó, no grau de liberdade 1. Essa, em roxo, é a contribuição do primeiro modo. Então, em roxinho, a gente está vendo aqui, ó, o primeiro modo, que praticamente é quase que 100% do deslocamento da estrutura. O segundo modo está aqui em azulzinho, fraquinho. Ó. Ele quase não contribui, quase nada para o deslocamento da estrutura. Até porque, quando ele está no máximo aqui, esse outro não está necessariamente no máximo. Está dando mais ou menos no meio do caminho aqui. Ó. Quando o azulzinho está no máximo, aqui ó, eu estou mais ou menos no meio do caminho, no roxinho. Então, em resumo, aqui eu estou mostrando a contribuição de cada um dos modos. Aqui eu tenho... Depois eu vou botar uma planilha lá que lida com esses modos. Já faz essa decomposição. Você não tem, a planilha não.
uma rotina lá do MATLAB. Vocês vão ter que dar uma estudadinha depois, entender, porque na prova, certamente, esse é o assunto da prova. Estudar os modos de vibração. Então, a contribuição de cada um dos modos. Bem, então, o que acontece? Quando a gente está analisando, se você for olhar, quando o azulzinho está no máximo, o roxinho está aqui, ó, na metade do caminho dele. Ó. Então, quando eu somo os dois, a contribuição do roxinho, que é o primeiro modo, é praticamente 100%. Ó. Olha ali, ó. Sobrou só uma pontinha só em cima. Ó. O total só sobrou uma casquinha em cima aqui, ó, quase que a gente não vê nada. Ou seja, essa estrutura está vibrando no primeiro modo. Por que também? Por que também que ela está vibrando no primeiro modo? Observe que nós excitamos essa estrutura, com 150 Hz, que é exatamente ou quase igual à primeira frequência natural de vibração da minha estrutura. Bem, aí a gente vai ter que estudar um pouquinho, olhar lá naquele capítulo também, lá do nosso livro, olhar os programinhas que a gente está deixando aí, e para a gente poder entender um pouco mais como é que funciona essa questão dos modos aí. Mas os modos, a estrutura vibra numa combinação de modos. Observe que o primeiro modo está mandando, o segundo modo não manda quase nada. Porque é difícil de excitar aquele segundo modo também. É aquilo que eu falei, tem que dar um telefone na minha estrutura ali, ou então ficar dando telefone nela toda hora, para ela conseguir vibrar aquele segundo modo. O primeiro não, se eu der um peteleco para a direita ou um peteleco para a esquerda, ficar dando peteleco nela, é que nem embalar como é que chama aquele que as crianças, a gangorra daquela das crianças, ou então um balanço mesmo, né? Quando você põe a criança lá que você está balançando o primeiro modo de vibração do balanço, você dá um totozinho, a criança vai lá na frente e volta. Você dá mais outro totozinho, vai lá na frente e volta. Você nem precisa fazer muito esforço, com a pontinha do dedo, você vai excitando ali aquele modo. Aqui é a mesma coisa. O modo 1, ele é mais fácil de ser excitado. Por isso que a estrutura vai vibrar no primeiro modo. Agora vamos falar na direção 2 agora. No apoio lá do lado direito, onde eu tenho o grau de liberdade 2. Aconteceu o mesmo fenômeno. Se eu der o zoom, o primeiro modo, que é o roxinho, ele está mandando no movimento do nó 2, do grau de liberdade 2, e o segundo modo, que é mais difícil de ser excitado, ele está aqui embaixo também. Ó. Ele quase não contribui em nada para o movimento da minha estrutura. De novo, como que eu falei, ó, quando ele está no máximo aqui, ó, o roxinho não chegou no máximo dele ainda. Então, a contribuição é muito pequena. Quando o roxinho está no máximo, o azulzinho está quase no zero. Ó. Certo? Bem, essa, então, é o comportamento do grau de liberdade 2 da estrutura, fazendo análise no primeiro modo, no segundo modo, e somando os dois, que vai dar a contribuição total. Tá, aqui a gente fez o seguinte, a gente fez o óbvio. A solução sem ser modal, que é a solução nas variáveis originais da minha estrutura, o 1 e o 2, com a matriz de rigidez cheia, com a matriz de massa cheia, com a matriz de amortecimento cheia, a gente obteve o azul mais escuro, que não dá nem para ver. Quando eu fiz a análise modal, que eu fiz aquela decomposição modal que eu mostrei na aula passada, vocês têm que dar uma olhadinha lá também, que é o Y da aula passada, os Ys lá. Quando a gente fez essa decomposição modal, os dois resultados bateram, é lógico. Qual que é a ideia da modal? A ideia da modal é mais ou menos assim, ó. Eu pego o meu problema, que é a matriz está cheia, multiplico pelos modos para transformar ela em diagonal, aí resolvo o meu problema com ela em diagonal, onde cada grau de liberdade vai ter uma equação como se fosse de 1 grau de liberdade mesmo, e lá na frente, depois que eu acho esse histórico no tempo, eu multiplico de novo pelo transposto dos modos. Ou seja, é como se eu pegasse, multiplicasse por um número, resolvesse meu problema, e lá na frente eu dividisse por esse mesmo número. Deu na mesma. Certo? Eu pego o meu problema, multiplico por um número. Aí eu melhoro a minha equação, que são os modos. Multiplico pelos modos, eu melhoro a minha equação. Aí eu resolvo o meu sistema de uma forma mais simples. Aí lá na frente, para eu voltar para o meu sistema original, eu divido por esse mesmo número que eu multipliquei. Ou seja, não mudou nada. Primeiro eu multipliquei, depois eu dividi. Não mudou nada. E aqui é o que está mostrando. É o que está mostrando aqui. Os dois problemas vão dar o mesmo resultado. Por quê? Eu peguei o meu problema, multipliquei por um número, resolvi, depois lá na frente dividi pelo mesmo número, eu tive o mesmo resultado. Então, os dois métodos vão bater.
Os dois métodos vão bater. Essa segunda direção também, se a gente for olhar, tem que bater os dois números. A teoria é a mesma, a matemática ela é consistente, não tem nenhum coelho saindo da cartola, então os dois resultados têm que bater. Então essa foi a questão da treliça. O que vai mudar agora quando eu estou falando de treliça para viga? A viga trabalha a flexão. Então observe que lá na treliça eu falei que só tinha forças axiais, ou força de tração ou força de compressão. Na minha viga, não. Na minha viga, eu posso aplicar cargas aqui, ó, perpendicular, eu posso aplicar momento fletor. Ou seja, a minha viga, ela vai trabalhar agora com força cortante, que é perpendicular ao eixo da peça, e com momento fletor, que é o momento em torno do eixo do plano que está saindo da tela. Desculpa, em torno do eixo que está saindo do plano da tela. Então, a viga, enquanto a treliça era só força axial, força paralela ao eixo, ó, nessa direção que eu estou caminhando aqui com o mouse, com a bolinha, no caso da viga é diferente. As forças são cortante e momento fletor, os esforços. Então, essa é a diferença da viga. Bem, vamos pegar essa viga, observe que a da direita ela é mais parruda, mais gordinha e tem um comprimento menor, a da direita é mais magrinha, tem um comprimento maior, e aqui são os dados numéricos, um modo de elasticidade vezes o momento de inércia, da viga está aqui. Como é que é o momento de inércia de uma seção retangular? BH^3/12. E se a seção for circular? πd²/64. As coisinhas aí também, depois tem que ter uma tabelinha. Eu tinha uma tabelinha dessas formulazinhas aí que eu punha no site, não sei onde foi parar, vou ver se eu acho, coloco lá para vocês. Uma apostilinha que tinha um monte de fórmula legal. Bem, aqui está as rigidezes flexural da viga 1 e da viga 2. Observe que a viga 2 é maior, porque ela é mais gordinha, mais parrudinha. A massa da viga 1 é menor do que a da viga 2. Observe que a viga 2 também é mais gordinha. E, além de tudo, nós vamos aplicar no grau de liberdade lá do centro, do eixo da minha viga, nesse nó, vamos aplicar uma massa M, ó. Como se eu colocasse um motor aqui, trabalhando nesse ponto. Então, está aqui a massa do meu motor, 1.000 quilogramas. Então, esses são os dados numéricos do problema. Esse problema é bem legal, viu? Agora, como eu falei, no caso da nossa viga, nós estamos trabalhando com uma viguinha plana ali e tal, quais são os graus de liberdade? Perpendicular ao eixo da peça, eu tenho aqui, o deslocamento seria análogo à força cortante, e girando em torno do eixo Z aqui, que é o eixo que está saindo da tela, eu tenho uma rotação que ela é equivalente ao momento fletor, ela está associada ao momento fletor aplicado. Então aqui eu tenho força aplicada, equivalente a esse grau de liberdade, e equivalente a esse grau de liberdade, que é a rotação, eu tenho um momento fletor aplicado. Bem, vamos lá. Esse grau de liberdade Q1, ele é um deslocamento perpendicular ao eixo da minha peça. Esse grau de liberdade Q2, ela é uma rotação em torno do eixo que está saindo aí da tela. O grau de liberdade Q3, no caso da viga, ele é um deslocamento perpendicular ao eixo da peça. O grau de liberdade Q4 é a rotação em torno do eixo que está saindo da tela. Aqui está, então, voltando mais um pouquinho. Nós temos 4 graus de liberdade, Q1, Q2, Q3, Q4. A matriz de rigidez do elemento de viga vai ter também 4, vai ser 4 por 4, vai ter 4 graus de liberdade. Então está aí ela, 4 por 4, essa é a cara da matriz de rigidez de um elemento de viga dado no sistema global de referência. O que é o sistema global de referência? Esse sistema aqui. O sistema global nosso seria esse X e esse Y, por exemplo, né? E os graus de liberdade é Q1, Q2, Q3 e Q4. Então tá. Aqui o E é o módulo de elasticidade, I é o momento de inércia e L é o comprimento da viga. A matriz de massa, de forma semelhante, ó, ρA sobre L, ρAL é a massa total da minha viga. AL vai dar o volume, vezes ρ, que é a densidade, vai dar a massa. Então, aqui a massa total da viga, dividido por 420, vezes o tanto de coisa que está aqui dentro, então, a matriz de massa de um elemento de viga. Pegando os dados da barra 1, aqui está a cara da matriz de rigidez da barra 1.
Aqui está a cara da matriz de massa da barra 1. Ó, os graus de liberdade da barra 1 são Q1, Q2, Q3, Q4. No caso da viga 2, está aqui a matriz de rigidez e a matriz de massa. Quais são os graus de liberdade da viga 2? Q1, Q2, Q3, Q4. Aí agora vai fazer aquele mesmo raciocínio. Observe que nesse lado esquerdo aqui não é permitido deslocar verticalmente nem girar. Por quê? Está engastado. Então, está restrito o deslocamento vertical e a rotação em torno do eixo Z, aqui, que é o eixo que sai da tela. Então, está aqui, ó, desse lado de cá, para a barra 1, o deslocamento vertical não é permitido e a rotação também não. Nesse ponto, sim, nós estamos trabalhando com 2 graus de liberdade, o 1 e o 2. Então, o Q3 coincide com o 1 e o Q4 coincide com o 2. Para a barra 2, o raciocínio é semelhante. Q1 e Q2 vai coincidir com 1 e com 2. Para a barra 2, o Q1 e o Q2 dela vai coincidir com os graus de liberdade aqui do meio, que é o 1 e o 2. E do lado direito dessa barra 2, se nós olharmos aqui, ó, do lado direito da barra 2, ele é engastado, então não é permitido deslocar verticalmente e também não é permitido girar. Só sobrou, então, os graus de liberdade, o 1 e o 2, daqui desse nó central. Como é que se relaciona? O elemento 1, o deslocamento Q1 e Q2 dele é 0, e o Q3 e o Q4 é o 1 e o 2. Aqui, ó. Esses deslocamentos aqui do elemento 1 é 0, sobrou aqui o 1 e o 2. O elemento 2, o 1 e o 2, ó, esse deslocamento aqui desse nó desse elemento 2, vale o 1 e o 2, está aqui, e do lado de cá eles valem 0. De novo, está lá no site aquele arquivozinho onde eu mostro lá como é que cria a matriz de rigidez de uma estrutura. Pegando, no caso lá, são 2 barras semelhantes a essa. Só que aqui, lá no caso, em vez de ser engastado, ela é só um apoio fixo que deixa girar desse nó. E aqui também deixa girar. Bem, com um pouquinho, com mais graus de liberdade então, lá. Fazendo aquela transformação dos graus de liberdade, o 1 e o 2, dos graus de liberdade de cada um dos elementos de viga para a estrutura como um todo, a estrutura tem 2 graus de liberdade, então a matriz de rigidez está aqui, 2 por 2, e a matriz de massa também 2 por 2. Elas são simétricas, ambas as matrizes, e não singular. Para achar as frequências em modos naturais de vibração, mesma ladainha, mesma reza. Determinante K menos ômega 2M igual a 0. Aí aqui o lambda é o próprio ômega 2. Opa, finalmente, né? O lambda é o próprio ômega 2 e não teve nenhum outro número a mais aqui. A cara do determinante fica essa daqui. Vai dar uma equação de segundo grau, porque a matriz é de 2 por 2, então vai dar 2 frequências naturais de vibração, 31 Hz aproximadamente, 32 Hz aproximadamente, e 169 radianos por segundo, 32 radianos por segundo e 169 radianos por segundo, respectivamente as frequências ômega 1 e ômega 2. Voltando agora para achar os modos de vibração, a gente pega o primeiro valor do lambda, que é 1016, substitui aqui, faz o primeiro número ali em cima igual a 1 e acha o segundo. Então tá aqui, ó, 1, tal. Jogando o lambda 2 aqui, que é 28.669, fazendo 1 a parte de cima, a gente acha a parte de baixo, que deu 10,41. Então esse é o primeiro modo, e esse é o segundo modo. Vamos ver a cara deles? Ó, o primeiro modo, 1 e 02294. 1, 02294. Observe que a rotação, o grau de liberdade, o 2, ele era girando no sentido anti-horário. E aqui o modo deu negativo. Então quer dizer que está girando aqui no sentido horário o modo. Ó. Beleza? Cuidado com o sinal. A cara dele. Então tá aí de novo a animaçãozinha feita. Para o primeiro modo. Aí o segundo modo. Ele valia 1 na vertical e uma rotação muito mais predominante do que a translação aqui. Tá aí a viga vibrando no segundo modo. Observe que para excitar esse segundo modo, eu tenho que ficar aplicando aí uma flexão em torno desse nó.
Se eu der uma pancada para cima ou a pancada para baixo, eu excito o primeiro nó. Para eu excitar o segundo, eu tenho que dar uma girada aí, eu tenho que aplicar um momento ali, para um lado e para o outro. Bem, vamos agora achar a matriz de amortecimento. Mesmo raciocínio que a gente vem fazendo lá. Só que agora a taxa de amortecimento do primeiro nó, do primeiro módulo, é 3,5% e do segundo módulo, 2%. Montando aquele sisteminha, adotando aqui as taxas de amortecimento, que eu falei, ó, 3,5% e 2%, 3,5% e 2%, pegando a primeira frequência e a segunda, eu acho o A0 e o A1. Então tá aqui o A0, tá aqui o A1, desculpa, e acho o amortecimento, fazendo uma combinação das matrizes de massa e das matrizes de rigidez. De novo, quando eu for trabalhar com os meus modos de vibração, que eu vou diagonalizar minha matriz, quando eu diagonalizo M e K, usando esse método de Rayleigh, automaticamente eu já diagonalizo a matriz C. Vamos aplicar uma força agora. Então, a matriz C está aqui, ó, a cara dela. Substituindo o M, o K, o A0 e o A1. Ó, A0 e A1, M e K. A gente acha a matriz C. E agora nós vamos aplicar uma força para baixo ali, de 10 mil newtons, vezes o seno de 32. Quanto que é a primeira frequência de vibração natural? Aproximadamente 32 Hz, 32 radianos por segundo. Então, nós vamos aplicar uma carga na direção 1 com a mesma frequência do primeiro módulo. Então, nós vamos excitar basicamente o primeiro módulo. Então, está aqui a força que nós vamos aplicar. 10 mil para baixo, seno de 32T. Está aqui a cara da força. Voltando mais um pouco, no segundo grau de liberdade, não aplicamos força nenhuma. Só aplicamos uma força para cima e para baixo ali, na direção 1, né, na direção U1. Aí, calculando, usando lá as matrizes cheias, no sistema físico original, que a gente fala, quando a matriz está cheia, ela não é diagonal. Aqui está o diagrama de o deslocamento ao longo do tempo, na direção 1. Então, na direção 1 está em metro, deu aí no finalzinho lá em torno de 6 centímetros, um pouquinho mais. Na direção 2, agora é radiano, por quê? Na direção 2 é giro, é rotação. Então, deu aqui, ó, em torno de radiano. A cara é bem parecida. Opa! A cara é bem parecida, observe, só que aqui é em radiano. Agora, vamos falar de um conceito chamado diagrama de fase. Observe que na horizontal eu coloquei o deslocamento na direção 1 e na vertical eu coloquei a velocidade na direção 1. Então, ó, aqui metros por segundo, e aqui o deslocamento. Vou voltar aqui. Então, ali, na horizontal, eu coloquei o deslocamento nessa direção 1, que está para cima e para baixo. E na vertical daquele gráfico chamado diagrama de fase, eu coloquei a velocidade na direção 1. Então, tá aqui, ó. Vai dar uma espiral, olha que coisa bonita. Quando a minha estrutura começa a girar lá dentro, se eu fizer uma composição da diagonal, desculpa, da velocidade do deslocamento em uma dada direção, lá dentro, olha que gráfico bonito que vai ficar, uma espiral. A espiral é uma das curvas que eu acho mais interessantes. Só que chega uma hora que ela vai ficar presa dentro desse limite de fora aqui, ó. Na verdade, isso é um elipse. Se a gente olhar, ó, a unidade na horizontal não é a mesma unidade na vertical. Então, isso aqui é uma elipse, uma espiral elíptica, que vai chegar uma hora que ela vai ficar presa aqui em torno desse valor aqui, dessa parte mais escura. Ela não vai fugir daqui. Então, o que isso significa do ponto de vista dinâmico? Que a minha estrutura ela é estável, que ela apresenta estabilidade. Por quê? Se ela não fosse estável, esse conjunto aqui, esse diagrama de fase, ia fugir lá para longe. Como ele não fugiu, ele permaneceu dentro de uma determinada região pré-estabelecida, ou uma região pré-definida, a gente pode dizer que essa estrutura ela é estável. Esse conceito é muito importante também. Aqui a gente pegou agora na direção 2, aqui na horizontal a gente colocou a rotação na direção 2, e aqui a velocidade de rotação na direção 2. Observe que deu bem semelhante. E, de novo, vai dar uma espiral elíptica e ela vai ficar presa dentro desse limite externo aqui, que mostra
que essa estrutura ela apresenta estabilidade dinâmica. Então, quando fala assim, um sistema ele é estável. Ele é estável, o que quer dizer? Uma das definições de estabilidade é que essa distância no espaço, deslocamento, velocidade, é uma distância de um ponto daqui até minha origem, ela vai estar dentro de um limite pré-definido. Ela não vai para infinito. Se ela for para infinito, significa que o meu sistema, né, o deslocamento ficou muito grande, a velocidade ficou muito grande, o sistema ficou estável. A estrutura vai quebrar, o avião vai cair, a fundação de máquina vai afundar, vai ser a fundação de máquina, né? Então, o que a gente está mostrando aqui? Que isso aqui é o conceito, uma das definições de estabilidade, que a gente pode ver junto com o diagrama de face. Por quê? Se eu pego um ponto aqui, a distância dele até a origem permanece dentro de limites pré-estabelecidos, pré-definidos. Ou limites finitos também. Aí a gente fez uma brincadeira aqui, pegamos o deslocamento na direção 1 e a velocidade na direção 2, para ver o que dá. Ó. Então, deslocamento na direção 1 e velocidade na direção 2. Também deu uma espiral e mostra que o sistema é estável. Bem, aqui nós estamos trabalhando, nós temos o vetor deslocamento nosso é o 1 e o 2. O vetor velocidade nosso seria o ponto 1 e o ponto 2. Então, nós temos um sistema aqui, se nós fosse fazer um diagrama de fase, nós teríamos um hiperespaço de fase. Porque nós temos 4 variáveis. Aqui nós estamos separando de 2 em 2, observe. Mas nós temos um hiperespaço, porque nós temos 2 graus de liberdade, que é o 1 e o 2, e temos 2 velocidades, o ponto 1 e o ponto 2. Aqui, nesse caso, nós unimos o deslocamento 1 com o deslocamento ponto 2. E observe que também a gente observou que eles ficaram, que os pontos aqui, ao longo desse diagrama de fase, ficaram dentro de limites finitos. Ou seja, o sistema ele é estável dinamicamente. Aí nós fizemos aquela mesma análise modal. Aqui está o deslocamento modal do primeiro modo, na direção 1, contribuição só do primeiro modo. Contribuição do primeiro modo, na direção 2. E aqui, de novo, a gente compara a variável no espaço da matriz cheia, lá, o resultado que a gente obteve com a matriz cheia, com o resultado modal na direção 1. Então, a gente observe, olha, que só o primeiro modo já bateu. Ó, o azulzinho está escondido atrás do vermelho. Tem essa curva azul aqui, ó, variáveis físicas reais, ela está escondida atrás do vermelho. O vermelho foi plotado depois. Então, ele sobrepôs. Ou seja, o primeiro modo aqui está mandando totalmente. Aqui, nesse caso, deve ser 99,9999% a contribuição do primeiro modo. Porque a gente excitou na direção do primeiro modo com a frequência de vibração natural do primeiro modo. Então, só deu o primeiro modo na parada. É aqui análise das variáveis reais versus análise modal na direção 2. Então, também, o primeiro modo na direção 2 mandou. Não dá nem para ver o azulzinho que está atrás aí. O que eu queria falar em relação a métodos de elementos finitos para treliça, para vigas. E também falar de análise modal e também falar de estabilidade. Então, nós falamos aqui hoje de 3 conceitos importantes. Um, que é a análise dinâmica, de vibração, com elementos finitos. Depois, a decomposição modal. E, por último, a análise de estabilidade. Agora, vamos falar rapidamente o conceito de isoladores de vibração. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó, esse aqui é um pêndulo que está instalado no topo do edifício. Olha lá, ó. É um PMD. À medida que o prédio vibra, o pêndulo tende, ó, observe aqui, ó, o pêndulo tende a compensar a vibração do prédio. Olha esse exemplo. Como é que eu dimensiono esse TMD? Eu vou dimensionar o pêndulo. Como é que esse pêndulo... O que é importante no caso desse pêndulo? O comprimento dessa haste e essa massa que está aqui instalada ao longo desse pêndulo. Eu dimensionando o comprimento dessa haste e essa massa, e também o amortecimento, eventualmente, caso tenha, eu consigo dimensionar esse TMD. Então, isso aqui é um TMD e é muito usado em prédios, principalmente em lugares onde tem sismos.
Para quê? Para fazer esse serviço aí, ó. Ó, observe que o prédio da direita já parou de mexer. Aí fica a critério de vocês precisarem uma olhada depois. Eu não vou alongar, porque isso aqui é um assunto, como eu falei, o conceito do TMD é aquilo. Eu coloco um outro sistema, onde o sistema ele vai dissipar energia, ao invés do prédio dissipar energia. Então, dá para ver, entender muito bem ali o conceitozinho do pêndulo, naquele primeiro vídeo, mas no segundo exemplo, onde tem realmente o cara faz uma maquete ali e coloca para vibrar. E basicamente é isso. O que a gente tem que dimensionar ali, no caso do TMD? A massa e o comprimento da haste. Se for o sistema massa-mola, eu tenho que dimensionar a massa e a mola para isso. E aí dá para usar otimização, dá para usar várias técnicas que eu falo aqui nessas outras slides aqui e tal. E aqui tem um exemplo também, eu vou passar mais rápido, mas só para mostrar o resultado disso. Isso aqui é uma passarela de pedestre. Então, aqui é como os pedestres caminham sobre a passarela. Esse é o gráfico da força aplicada numa passarela por pedestre. Esse gráfico está no livro lá também meu do Professor Brasil. É um gráfico muito comum aí para quem lida com estudo de vibrações em passarelas de pedestres. Tem o caso bem típico da passarela do Milênio lá em Londres, que deu um baita de um problema. Então, aqui, esse era o deslocamento vertical dinâmico antes da instalação do TMD nessa passarela. Então, lá no nosso livro tem também aqui a aceleração vertical sem o TMD. Aí foi dimensionado o TMD, tá nos slides aqui, está mostrando como é que foi esse TMD. E aqui, olha só, deslocamento vertical da estrutura sem o TMD e o vermelhinho com o TMD. Observe que matou praticamente, zerou a vibração da estrutura, assim como a gente viu no videozinho lá do prédio. Realmente esse sistema funciona, é um sistema legal. E agora eu vou falar rapidamente também sobre o Impact Damper. O que é o Impact Damper? Olha só, aqui nós temos um pórtico com um motor instalado em cima. Foi feito um orifício aqui dentro e dentro desse orifício foi colocado uma massa. Quando isso aqui tender a vibrar, esse pórtico, essa massinha vai começar a se chocar contra as paredes aqui dentro. Ela também vai dissipar energia e, com isso, ela vai mitigar a vibração desse pórtico. Eu dimensiono o tamanho do buraco, o tamanho do orifício e a massa que vai lá dentro. É isso. O conceito ele é muito simples, para quem sabe, como eu sempre digo. Quem não sabe, vai ficar chupando picolé. Bem, então, aqui tem um artigo que eu escrevi, que foi publicado ano passado, ou ano retrasado, na revista, então está tudo explicadinho aqui. Inclusive, ele é gratuito, de domínio público, você pode baixar. Vou direto nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá no slide também, ó. Para acessar o artigo, você clica aqui, esse aqui, ó, Remarks on Optimization of Impact Damping for a Non-Ideal and Non-Linear Structural System. Foi publicado nessa revista aqui, Journal of Low Frequency, Noise, Vibration and Active Control. Um trabalho meu, do professor Alexandre Macedo de Warraft e o professor Rolando Brasil. Tá? Então, tem aqui também, quem se interessar sobre esse assunto, tem aqui esse artigo que fala como é que é feito o dimensionamento do Impact Damper. Inclusive, é uma bela revisão biográfica dos vários tipos de Impact Damper que existem por aí. Tá? Então, se quer entender um pouco mais do TMD, tem um livro lá meu do Professor Brasil, inclusive tem na biblioteca da UFABC. E, para entender um pouco mais do Impact Damper, esse artigo aqui que vocês baixam gratuitamente. Então, tá lá no site, eu vou colocar lá ainda mais um exemplo de método dos elementos finitos e também análise modal, usando o método das diferenças finitas também, porque o método das diferenças finitas é a integração no tempo. O método dos elementos finitos é como que eu vou montar as matrizes de rigidez, de massa, etc. E o MATLAB vai ser a ferramenta que eu tenho aí, esses programinhas, nós temos aí, a maioria desses programas foi desenvolvido pelo professor Rolando Brasil, eu e o Jean trabalhamos aí, adaptando algumas coisas e tal, mas muito desse material foi desenvolvido pelo professor Brasil. Também queria deixar um agradecimento público aqui
para ele, que muito desse material que a gente usa aqui veio dele. É um guerreiro aí, está sempre ajudando a gente. Tá bom? Eu creio que é isso. Então, o negócio é programar ou no Excel, ou no MATLAB, ou seja, qualquer ferramenta que vocês queiram para poder resolver essas questões aqui. Tá bom? No caso nosso da prova, que vai ser daqui 2 semanas, não vai ter nada de TMD ou Impact Dampers, que foi apenas um complemento aí das teorias para vocês saberem como que a gente pode resolver o problema de vibrações, mas vai cair sim o método dos elementos finitos e análise modal e também diagramas de fase. Beleza? Então essa é a parte que vocês têm que estudar para essa segunda parte do nosso curso. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Se não, muito obrigado aí.